Olá, bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. Estamos numa nova fase, né? A nova Não é fase, da Lava Jato. infelizmente, não é a nova fase da Lava Jato, é a nova fase do Brasil. Depois do TSE, o pessoal se articulou, quer dizer, a organização criminosa se uniu, se articulou, manobra abertamente para fundar a Lava Jato, a propósito de Lava Jato, e não tem um idiota nas ruas para protestar. Então, essa é a nova fase. O Lula é o maior beneficiário dessa situação, né? Para ele é ótimo que o Temer esteja ali. Não se sabe se ele próprio, acho que não sabe, se ele está incluído nesse pacotão de anistia geral e restrita para os crimes cometidos nas últimas décadas. E é isso aí. E a gente vai ficar gritando aqui sozinho, esperneando sozinho. O negócio tá feio. O negócio tá feio. Começa com você, você é o primeiro. Começa pro São Paulo, é melhor São Paulo, começa pro São Paulo. É inacreditável, né? Porque no final das contas a gente sempre fala assim, ó, vai ficar feio esse negócio, tá ficando feio. Mas eles não estão preocupados em ficar feio, não. Eles não estão nem aí pro filme, né? Eles não estão nem aí pro filme. Eles estão fazendo o diabo para enterrar a Lava Jato. De fato, esse acordo, por exemplo, tem várias coisas acontecendo, né? Ao mesmo tempo. A gente destacou um pouco isso, mas é importante. Na semana passada, eles mandaram aquela MP do Banco Central, né, que permite ao Banco Central fazer acordo de colaboração premiada, de leniência, de forma independente, direta, sem participação do Ministério Público, por qualquer dinheiro, né, vai sair a troco de bala isso aí, o que é um grande, é assustador, é absurdo, porque no final das contas é o momento em que se espera justamente a prestação de contas dos bancos, né, que tiveram participação ativa nisso aí, em função até das delações que estão para surgir aí do Palocci e do Funaro. Então, é isso, é uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente não dá conta, né, de tudo, porque eles estão usando a máquina inteira, está colocando a máquina inteira né, com esse objetivo. É muito interessante porque assim, o pessoal que estava reclamando, achando que a delação da JBS foi um presente, né, um gracioso presente para o Joesley. Agora, eles estão ali. O que está previsto no texto é multa de R$250 mil, né? Não é 250 milhões, não é 250 mil reais, sem declarar, sem que ninguém saiba o crime. Então, assim, o que está previsto ali dá de 1.000 a 0 nessa delação, nesse acordo de delação da PGR, né? E é um negócio que vai ser feito diretamente pelo Banco Central, sem fiscalização alguma da sociedade. Então, as coisas estão realmente indo para um caminho... E tem um ponto aí, você falou em JBS, que não está claro, como o Brasil é o país da insegurança jurídica, está sujeito à interpretação, ou seja, não é um ponto estabelecido, se as provas fornecidas pela JBS, Joesley, Ricardo Saúde, etc., elas serão válidas se ele vier a virar réu, enfim, no caso do insider trading que ele é acusado de fazer, o Joesley. Então, por quê? Porque as provas são do mesmo, né? Estão no mesmo âmbito, da mesma delação, entendeu? Quer dizer, é diferente do caso do Youssef, que fez aquele acordo lá atrás, acho que no Banestado, no caso do Banestado, né? Foi beneficiado por uma colaboração premiada e depois voltaria a delinquir, mas não voltou a delinquir, embora no mesmo padrão, né, lavando dinheiro e tudo mais, mas não em relação às mesmas instituições e pessoas. No caso do Joesley, a especulação, a venda ilícita que ele teria feito, né, com ações e de ações e também no mercado de câmbio, estão intrinsecamente ligadas à delação que atinge o Temer e companhia.
Essa história Então, uma história de assim, não é uma história fechada, mas não, é uma história. essa própria história do insider trading tem que ser muito apurada, né? Não, não, O que sim. você lê nos jornais é, Mas deixa eu terminar aqui a não questão. de que eles venderam 10 milhões de reais em ações é ridículo. É óbvio que Não importa, não importa se são 10 milhões ou não 2 estou milhões. falando em crime, não estou falando, mas é óbvio que estão inventando um crime. Esse daí não pode ser. Não, eu não sei, sinceramente, assim, o que houve foi de fato um movimento muito estranho, né? E feito às vésperas. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção não é que não tem nada estabelecido que as provas continuarão valendo. Depois do que a gente viu no TSE, certo? Eles descartando provas absolutamente ilícitas, né? Prova deixou, não importa a prova. Então, assim, já a insegurança jurídica é essa, ou seja, a legislação, a legislação já é cheia de claros e escuros, cheia de brechas, né? Aí você tem também esse histórico que não é exatamente exemplar, né? Desses juízes descartando prova lícita. Imagina prova, então, que pode estar sujeita, né, à interpretação. Tudo que eles querem é usar aquela velha teoria do fruto podre, né? Exato. E eles tentam isso desde o início da Lava Jato. Você lembrou bem, essa coisa do Banestado tem uma questão temporal importante, porque o Youssef voltou, ele foi descoberto delinquindo muito tempo depois, os processos já tinham sido concluídos e tal. Agora, essa história aí do Inside Trader, eles com certeza vão usar isso. Já chegou para mim informação agora de manhã de que há uma articulação para se colocar aquela ação que questiona a validade do acordo, que não necessariamente tem a ver com essa nova investigação, mas que questiona a validade do acordo. Eles já querem colocar na pauta do Supremo na quarta-feira. Não sei se isso vai ser possível, mas já há uma articulação, há uma pressão forte para que isso seja colocado na pauta da quarta-feira, o que é mais uma frente, né, do Planalto aberta aí para tentar acabar com isso tudo. E é óbvio, de fato, é uma investigação que precisa ser concluída, precisa ser aprofundada. 1 milhão, como o Diogo falou, 1 milhão, 10 milhões é pouco, no sentido seguinte, a JBS, a JIF, eles fazem contratos, eles fazem compra e venda de ações, contratos de câmbio, todos os dias, todas as semanas e tal. Então, o volume realmente ele precisa ser expressivo para que haja um indício de crime, de que, olha, não, realmente eles usaram aquilo para não ter prejuízo. Mas 1 milhão, 10 milhões é muito pouco. Teria que ser realmente um volume muito grande para o volume mais expressivo de uma operação atípica dentro da rotina deles de operação. Mas é óbvio, eles podem fazer o que quiser. O sentimento dentro da Polícia Federal hoje ainda é de resistência e de indignação em relação a tudo que o Palácio do Planalto está fazendo. Mas sempre tem gente para fazer o trabalho sujo. Então, para amanhã darem já deram busca e apreensão, né, na semana passada. Para amanhã mandar uma prisão em cima do Joesley, e isso a ferventar esse caldo aí para votar para um julgamento dessa ação que questiona o acordo, é um passinho, né? Mas tem depois eu não falo mais, mas é importante que a gente também reflita sobre os tropeços da PF, né? Porque assim, não é papel da PF. A PF, quando manda um questionário para o Temer, isso quem tem que interrogar o presidente da República é o Ministério Público. Não é a PF. Não é a PF. Então, assim, esse assodamento, essa vontade de... Eu não estou aqui bancando o Gilmar Mendes, não, hein? Mas, assim, abre flanco. Abre flanco para os caras, entendeu? O cara está sendo investigado, mas ele está sendo investigado. Não. Isso é pela PGR. Esse negócio de competição entre PF e PGR está errado. Quem tem que mandar isso para o presidente da República é a PGR. Então, assim, não está legal. Não está legal. Não estou tirando a razão de fundo, hein? Veja, o cara tem que ser investigado, a PF tem que fazer o trabalho dela e tudo mais, mas abre flanco, fica estridente, sabe? Coisa mais estridente do que o devido.
Então... Mas tem uma questão, só uma ressalva nesse processo, porque assim, esse questionário, talvez algumas perguntas sejam genéricas demais no questionário, né? Como a gente viu ali, enfim, tem várias perguntas que parecem perguntas de pegadinha, né? Não pega, por exemplo, a coisa mesmo do Edgar. Eu acho que a pergunta sobre o Edgar tinha que estar associada ao diálogo que eles têm, né, gravado, em que o Edgar é mencionado na conversa do Rocha Loures com o Ricardo Saldi. O Edgar ali é mencionado, ele é questionado, o Temer é questionado, simplesmente o seguinte: você conhece algum Edgar no seu rol de amizades? Bom, aí é aquilo, eu conheço algum Diogo, né? Agora, é uma coisa genérica, é uma coisa genérica que abre esse flanco que você está falando. Mas o questionamento se alguém te perguntar se você autorizado pelo Fachin, você diria que sim. Pelo relator, foi autorizado pelo STF. Então assim, o Fachin podia ter dito... Cláudio, sim, mas são coisas assim, tem certas liturgias... Ele autorizou. Eu sei, mas está errado. Bom, mas aí ele é o relator. Está errado. Está errado. Não estou dizendo que ele não devia ser investigado. A questão é formal, entendeu, gente? Tem uma, sabe, assim, tem que ter uma certa, tem que seguir uma certa forma. A forma impede que haja certos questionamentos, certas reações. Como o Michel Temer está seguindo, né? Não está. Mas não é porque um burro não segue o caminho certo que o outro burro, né, tem que seguir o caminho errado, né? Então é só isso. Eu acho que tem uma estridência aí que tem que ser contida para evitar que se dê alguma razão para que os criminosos escapem, entendeu? É só isso. Eles exploram todas as brechas, né? E eu queria trazer aqui mais para o contexto político aqui dessa semana. Primeiro, ainda estou indignado com a absolvição da chapa Dilma Temer no TSE. Eles arrastaram o processo para o Temer colocar 2 ministros dele que acabaram, de fato, votando a favor da absolvição, Edmar Gonzaga e o Tarcísio Vieira. Gilmar Mendes virou grande amigo do Temer, sempre foi amigo do Aécio, então deu aquela colaboração também, está sendo aí alvejado nas redes sociais. Napoleão, citado na delação da OAS e da JBS. Não, da OAS não foi citado. Não, a imprensa, houve um erro aí da imprensa, parece que ele tinha alguma razão no discurso dele, feito ali, que ele fez aquele gesto grave, né? E agora o Temer está tentando correr com a articulação no Congresso para se salvar da denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pretende fazer, e o PSDB rachado, porque os velhos tucanos querem defender o Aécio, precisam do apoio do PMDB no Senado. O PMDB tem 22 senadores, são 81 senadores, é mais de um quarto do Senado, para votar ali para o Aécio não ser afastado e não acabar preso. Então, rachado em termos, né? Rachado em termos, porque eles até agora estão no governo. Então, eles estão no governo, tem um núcleozinho ali que é tido como ala jovem, que a gente nem sabe direito se é jovem mesmo, e tem algumas exceções entre os mais velhos. Tem também um pouquinho de jogo duplo também, né? Os que falam são 2 ou 3 tucanos, que deveriam sair do partido. O resto fala anonimamente, por uma questão de conveniência, mas não tem racha nenhum. O PSDB tem um pouco de pose, né? Tem um pouco de fingimento de ficar dos dois lados para ver o que acontece, né? Então eles tentam também posar mais de divididos do que realmente estão. Eles estão juntos ali tentando salvar o Aécio, todo mundo a Orcrim unida contra a Lava Jato, e o próprio PT estava falando disso, negócio de escolher a PGR, o primeiro da lista. O PT, no fundo, está torcendo também para o Temer escolher um substituto do Janot que ajude a acabar com a Lava Jato, assim como o Torquato Jardim, no Ministério da Justiça. O PT gosta que o governo tome certas medidas que abafem as investigações. A questão é saber se, como nós sempre dissemos, Brasília é um pântano e o negócio não vai para frente. A gente sempre soube disso, a gente sempre soube que ficaria parado no STF, que as coisas não funcionariam em Brasília. A questão é saber se contamina o país inteiro, se contamina a Lava Jato em Curitiba, quais vão ser os movimentos de agora em diante. O país está sedado, né? Ou melhor, está todo mundo furioso, mas essa fúria
não é extravasada, ela fica contida, e eu acho que as pessoas estão reclamando na mesa do almoço, do jantar, mas não... E é o cálculo político deles, né? Esse julgamento, toda a análise aqui vem, né, nesse sentido. Quer dizer, o julgamento, a absolvição da chapa deu um aval para o Temer colocar na rua todas essas outras iniciativas para acabar mesmo com a Lava Jato. Essa é a percepção. Se existia, por exemplo, alguma dúvida ou alguma cautela, por exemplo, em mudar o comando da PF, em mudar os delegados que estão à frente da Lava Jato, essa percepção agora ela é real. Isso vai acontecer nos próximos dias. Acabou o pudor. É muito mais grave o que está acontecendo hoje do que há um ano, quando a Dilma sofreu impeachment. A verdade é que a indignação dos cidadãos, ela não pode ou não poderia esgotar-se no antipetismo. O antipetismo não basta. As pessoas acham que, tiramos o PT, os problemas estão resolvidos, agora vamos fechar os olhos porque em busca da estabilidade. Não tem estabilidade nenhuma enquanto houver gente corrupta governando o Brasil. Isso é uma falácia, né? Agregada justamente àquele ponto que eu abordei no início, da insegurança jurídica, cria-se um cenário muito difícil para o Brasil, né? Propicia apenas a voos de galinha no máximo, né, em termos econômicos. Então, assim, se os cidadãos não perceberem que não basta ser antipetista, né, é preciso também ser anti qualquer coisa ruim, né, não vai adiante. É bom lembrar, olhar objetivamente, as ações contra a Lava Jato mais pesadas estão ocorrendo agora. Neste momento. E com a ajuda dos petistas, né? Não é que os petistas com a ajuda dos petistas. Não é que eles saíram e aí os outros foram melar a Lava Jato sem eles, não, porque eles gostam de posar isso também. E em relação às manifestações de rua, tinha o peso também do estelionato eleitoral, né? Tinha muita mentira da campanha que depois se escancarou, e tinha um aspecto econômico também da inflação. Inclusive tem estudos aí que a população brasileira vai mais para a rua quando a inflação está mais alta. E aí o Temer coloca uma equipe econômica que tenta controlar isso, ele foca inclusive no discurso, mesmo nesses momentos de indignação moral da sociedade, ele vai e fala de emprego, que vai fazer reforma econômica, ele tenta controlar, se salvar pela economia. E a população fica um pouquinho anestesiada também porque a eleição de 2018 parece que é logo ali, e aí parece que, sabe, vou sair à rua de novo para no ano que vem já terem novos candidatos, não vale a pena o esforço, acabamos de fazer isso no caso da Dilma. Então tem todos esses componentes que deixam a sociedade um pouco anestesiada. Precisa ver se a desmoralização não vai se alastrar, né? Porque o Cláudio falou, por exemplo, sobre o Banco Central. Qual é a reação do Ilan, por exemplo, presidente do Banco Central, em relação a isso? A gente sabe que a Petrobras está sendo usada para atingir a JBS. Pedro Parente, qual é a posição dele? Quer dizer, os técnicos do governo estão festejados por nós, em primeiro lugar, estão se envolvendo nessa manobra para tentar calar as delações, porque aqui não se trata só de calar a JBS, né? Se trata de calar todas as delações, mostrando que o aparato do governo vai cair matando em quem abrir o bico. Você falou tudo, Diogo. A Maria Silvia, ela teve essa hombridade, né? Ela saiu fora. Os outros vão se permitir serem usados para esse tipo de coisa. O PMDB, lá atrás, na coisa do impeachment, tem um negócio, um fator que assim, eu conversava com vários desses caciques que hoje estão investigados e havia um consenso, que era o seguinte: eles queriam chegar ao poder de qualquer forma. Eles entenderam que a Dilma não tinha habilidade para fazer o que precisava ser feito, inclusive para deter a Lava Jato, né? Ela não tinha habilidade nem para... Ela não tinha habilidade só para governar, ela também não tinha habilidade para colocar o judiciário dessa forma como o PMDB consegue colocar o judiciário contra a Lava Jato. Então, existia também esse fator de generalização, né, que acabou, né, essa coisa de espalhar a Lava Jato para PSDB, o próprio PMDB. Então não havia esse câncer aí espalhado no corpo. Então eles achavam que assim, não,
o problema é só o próprio PMDB e o PSDB viam naquilo ali uma oportunidade. Mas, o PT está queimado mesmo, joga para fora a Dilma e a gente ocupa. E aí tem uma questão importante que, assim, né, o PMDB sempre foi o esteio dessa turma, né, do PSDB, do PT. O Lula mesmo não caiu lá atrás no mensalão por causa do PMDB, né, assim como o Sarney também não caiu na história lá dos atos secretos por causa do Lula. Eles sempre se escoram, né, quando está todo mundo para cair, eles se escoram. E é isso que está acontecendo agora, está todo mundo um escorado no outro. O PSDB, obviamente, está pensando em 2018, mas vai se ferrar, porque ele acha que o PMDB vai largar o osso se passar por essa crise que está passando e o Temer se fortalecer e a coisa toda acontecer e eles conseguirem chegar em 2018, não vai abrir espaço para o PSDB em cabeça de chapa, mas nem a pau. Eu acho. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ninguém ninguém vê o que acontece, por exemplo, na França. Esse é um movimento que existe, quer dizer, de rejeição a essa maneira de fazer política, aos partidos. Isso existe. Não dá para transpor o exemplo da França para o Brasil, mas o sentimento de repulsa, de asco, existe. Talvez até mais forte no Brasil. Mas aqui também tem um pouco de dificuldade de existir uma candidatura independente, né? Os partidos ainda não existe isso, sem dúvida, político, claro. de maneira que eles se blindam e a renovação vai ser através deles, de acordo com o que eles permitirem, né? Então isso deixa a sociedade com uma sensação muito de impotência. Mas volta ao ponto. Todo poder emana do povo. Isso pode parecer muito retórico, mas não é. É verdade. Isso que aconteceu na França, por exemplo, o Diogo abordou, há um ano não, eu diria há menos de 6 meses, 5 meses, ninguém acreditava que o Macron pudesse ser presidente da República. Olha, era difícil imaginar, mesmo depois da vitória dele, que ele pudesse fazer essa maioria acachapante que ele está prestes a fazer na Assembleia Nacional, que é a Câmara dos Deputados, que tem mais poder até do que a Câmara dos Deputados brasileira, né? Ou seja, obter maioria legislativa, né, para governar, né, efetivamente. Então, assim, o que aconteceu? Um saco cheio, desesperança, desilusão, foi total, numa sociedade absolutamente, até então, ideologizada, né? Muito ideológica, né? A sociedade francesa, como todas as sociedades europeias ocidentais, desenvolvidas. Então, não nesse estado de deflagração que existe no Brasil. Por exemplo, exato. Corrupção disseminada como no Brasil, milionária como no Brasil. E sem os índices de econômicos, embora muito ruins, não longe daqueles brasileiros, né? Muito melhores que os brasileiros. Num país rico. Então, assim, houve esse movimento. Era emocionante ver isso, gente. Um negócio assim, de fato, parecia, aliás, um jornalista comparou, parecia, sabe, os comitês do Macron pareciam startups, né? Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, no Brasil... Nos Estados Unidos, aconteceu no Reino Unido com o Brexit, aconteceu na França, está acontecendo. É um fenômeno que veio para ficar, vai ficar. O que eu acho impressionante é que no Brasil haja essa anestesia, porque você está certo, Felipe, é isso que está acontecendo. Todos os pontos que você elencou são verdadeiros, mas nada disso justifica integralmente a apatia dos brasileiros, porque justificar jamais, entendeu? E mais, você tem hoje aqui figuras, olha, eu aqui não tô cacifando ninguém, mas o Dória, eu acho impressionante que o Dória não perceba que ele tem que fazer um movimento, já que ele tem essa boa vontade em relação a ele teria que fazer um movimento similar a do Macron. Falar, olha, eu vou romper. Gente, olha, São Paulo pode ser penalizada por falta de verba, mas é o seguinte, esse é um movimento. As pessoas, os cidadãos iam gostar disso, entendeu? Ia ser um movimento forte. No entanto, quem está polarizando com o Lula é o Bolsonaro, enquanto o Dória está amarrado pelo exatamente. PSDB, pelo rabo preso dos velhos tucanos. Aliás,
É até engraçado que o comportamento do Lula e do Alckmin são bem parecidos nesse momento, né? Porque os dois dizem que, nos bastidores, pelo menos, preferem o Temer na presidência até 2018, sangrando, que possam ter mais chances. E, no fundo, também tem um outro interesse por trás disso, que é justamente apoiar ali essas movimentações para abafar a Lava Jato, né? Porque o Alckmin também foi citado aí, entendeu? Então, eles soltam esse interesse por 2018, mas também tem um apoio meio vedado a essas manobras do atual governo contra as investigações. Mas tem um fato importante. Isso sempre ocorreu. Há 2 anos e meio que nós seguimos diariamente a Lava Jato, as coisas, os conflitos acabam acontecendo e jogando um bandido contra o outro. Isso sempre aconteceu. Mesmo agora, em que há um grande acordão, mas ao Alckmin não interessa que o Lula esteja vivo. E ao Lula não interessa que o governo esteja muito bem das pernas quando chegar a eleição de 2018. Então, os conflitos vão ocorrer. E quando esses conflitos ocorrerem, a Lava Jato pode agir, aproveitando os momentos de pausa nessa pressão brutal que está ocorrendo para agir. Eles têm que agir, eles têm que denunciar e têm que prender. É a única maneira. E tem que prender de vez em quando pensando em desmontar essa articulação toda, cujo propósito é evidente e absoluto. Não tem que matar a Lava Jato antes disso, né, Diogo? Por exemplo, essa tentativa de tirar o Fachin, né? Recorrendo, né? Segundo a Veja, né? A ABIN, a outros órgãos de governo, né, tentando enlamear o Fachin, tirá-lo mesmo da relatoria, é de uma ousadia. Se fosse na época da Dilma, teria 1 milhão na rua. Lógico. Mas tem um efeito colateral. Então, cada ação da organização criminosa tem também um efeito colateral. Acho que nesse caso existe, obviamente, uma ala do STF detesta o Fachin. Ele foi massacrado na internet, na imprensa, por causa da delação da JBS, porque ninguém estava preocupado com as 1.000 e tantas pessoas que eles denunciaram, estava interessado só em prender o Joesley Batista. Mas, de qualquer maneira, ele foi massacrado. Mas esse tipo de ataque contra ele mostra quem são os verdadeiros bandidos, né? Esse tipo de ação abre um pouco o flanco da... Ameaçam convocá-lo para a CPI da JBS também, para constrangê-lo. E vamos ver se essa articulação para salvar o Aécio e o Temer no Congresso também despertam alguma indignação moral da sociedade, né? O Temer, por causa da denúncia do Janot, o Aécio com esses pedidos aí de prisão, de investigação, está morrendo de medo de perder o foro privilegiado e acabar preso. E, de repente, esse acordão, que vai ter muita visibilidade, embora não seja um petista envolvido, né, um PMDBista em Tucano, de repente pode despertar um pouquinho, mas realmente está difícil. Não movimento de rua, porque eles estão cooptados. Vários se politizaram, entraram em partidos e acabam também ficando ali na corda bamba, no meio, indeciso. É isso aí. Bom, senhores, bom trabalho. Vamos atacar em todas as frentes, porque essa é o que a gente pode fazer, né? Publicar notícia e ver o que acontece. É isso aí. Tchau. Um abraço. Tchau.